E aí, pessoal, boa noite. Beleza, Michel, tudo bem? Tranquilo? Bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, galera. Opa, beleza?
Boa noite, rapaziada. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Buenas noites. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.
Bom, pessoal, boa noite. Novamente aí para quem não dei boa noite. Iniciando aqui a nossa semana final aqui desse intensivo aqui de estruturas metálicas e de madeira, né? Inicialmente vocês devem ter observado que ontem eu lancei as notas não na plataforma da escola, mas no Classroom, né? Então essa ainda não é a nota P1, né? A composição da P1 ela depende das atividades que vocês têm até o dia 18 para me entregar, né? As atividades que eu fico deixando diariamente, né? Os exercícios, então a composição de nota é feita através dessas atividades mais a prova escrita. A prova escrita é responsável por 80% da nota, então já dá mais ou menos para vocês terem uma ideia aí de quanto que vocês vão ter aí como P1, né? E é válido a mesma coisa para a composição da P2, sendo que a prova escrita da P2 vai ser agora, já na próxima sexta. Hoje é terça, né? Então nós temos efetivamente mesmo de aula hoje e amanhã, quinta-feira a nossa revisão. E sexta-feira, nos mesmos moldes da P1 que fizemos escrita a quarta passada, nós faremos a P2. Duas coisas. Primeiro, não percebi se tem alguém aqui presente nessa situação, mas quem não fez a prova escrita, essa P1 da semana passada, tem que entrar em contato com a escola, né, para pedir a reposição, né, da avaliação. E o segundo ponto, né, claro que está sendo tudo muito diferente para todos, inclusive para mim. Essa questão de eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu nunca fui muito fã, por exemplo, prova com consulta, né? Não tem nem como eu exigir que não seja com consulta sendo à distância. Mas uma coisa é fato, assim, é claro que isso vai da consciência de cada um, mas fiquei muito feliz com o resultado dessa P1 aí, eu vi resultados bem promissores, assim, deu para perceber o carinho aí que cada um dedicou em fazer essa avaliação na escrita, muitos com as próprias palavras, na parte de espaçamento de barras, um outro que tinha uma questão de cálculo de carga de tração, enfim. Fiquei muito, muito contente aí com o resultado observado e então também eu gostaria de parabenizar a todos que tá saindo melhor do que eu imaginava esse vamos chamar assim de intensivo dessa disciplina, né? Tá saindo de uma forma imaginava que seria promissor, seria bacana, interessante, mas vocês estão me surpreendendo positivamente e tá tendo um resultado melhor do que eu esperava e isso é muito resultado de vocês, né? Então, esses dois recados aí, deixar os meus parabéns, né? Continuem iguais, né? Não deixem a peteca cair aí faltando 3, 4 dias aí para finalizar tudo, né? E com certeza aí no dia 18 é o dia que vocês terão para finalizar a entrega das atividades. No dia 29, dia 19, aí sim vocês já conseguirão entrar lá no login e senha que vocês estão habituados a entrar para ver as faltas, as notas de outras disciplinas. Aí vocês já conseguirão ver a média final, né, de estruturas metálicas e de madeira de vocês. Espero que todos com a média, né, de boletim sem precisar de nenhuma segunda época, nenhuma substitutiva, nada desse gênero. Um terceiro recado, caso alguém tenha alguma divergência, alguma coisa que queira saber a respeito da sua avaliação específica, né? Vocês são em muitos aqui, né? Mais de 45, né? Em geral, toda noite. E
também tenho meus outros afazeres, né? Eu não sou só professor, né? Caso vocês queiram discutir alguma coisa que vocês acham, eu acho que minha nota não foi essa, ou enfim, alguma coisa assim do tipo, me chame no particular, e aí assim, quando eu tiver aquele tempo disponível, né? Aí a gente consegue dialogar de uma forma melhor e aí ou eu justifico a nota ou eu corrijo, né? Pode ser que eu tenha errado alguma coisa também, né? Bom, alguém quer falar alguma coisa aí antes de a gente continuar o assunto aí da altura de cumieira, comprimento da cumieira, comprimento do espigão? Eu ainda vou continuar esse assunto hoje, vocês devem ter observado que o material que eu mandei da aula 11 é exatamente a correção do exercício 2, né? Material de apoio. E eu resolvi estender um pouquinho mais esse assunto, porque eu acho que ainda está um pouco nebuloso assim, na cabeça de alguns. Então eu acho legal dar uma estendida um pouco nesse assunto. E aí amanhã a gente finaliza a parte de madeiras com a correção dos exercícios que eu propus hoje e falando a respeito das peças do telhamento, né? Eu tenho a tesoura de madeira, e aí eu tenho terça, caibro, ripa, banzo, enfim, amanhã a gente dá nome a essas peças aí, é uma parte mais teórica e também diz respeito ao último capítulo da apostila, né, de vocês, e aí a gente conclui, né, a disciplina Estruturas Metálicas e de Madeira, e na quinta-feira aquela já minha tradicional revisão de avaliação, para que na sexta-feira vocês possam ter o melhor desempenho possível, né? Um outro recado também, alguns colegas aí acabaram me mandando mensagem, eu não entrei no dia da prova, tal, não sei o que. O dia da prova, o que vai valer como presença de vocês é a própria prova, tá? Então a presença de vocês é a prova e, enfim, eu vou estar online aqui só para leitura da avaliação. A grosso modo, não há nem a necessidade de vocês entrarem, né? Então, eu só vou estar aqui mesmo para fazer a leitura da avaliação e deixar ligado aqui caso alguém queira tirar uma dúvida mais pontual, mesmo já falando para vocês que é muito mais fácil vocês me encontrarem no WhatsApp, né? No dia da avaliação, e como na última avaliação eu consegui tirar as dúvidas mais pontuais de uma forma mais direta e objetiva pelo próprio WhatsApp. Então, já adiantando, né, o que vai valer de presença na próxima sexta-feira é a avaliação de vocês, tá? Então a entrega da avaliação já é válido como presença. Eu farei também naquele mesmo esquema, lá por volta das 4 e pouco eu já deixo ela disponível no Classroom. Sexta vai ser como aula, hoje é 11, 12, 13, vai ser 14. Então a aula 14, entenda-se que será a nossa P2. E uma coisa diferente também que eu vou fazer da P1, eu acho também que é coerente isso que eu vou fazer. Eu vou deixar a prova disponível até meia-noite, tá? Então, pra não ter problema quem chega um pouco depois do trabalho, enfim, algum trânsito, alguma coisa assim do tipo. Caso vocês encontrem dificuldades e problemas em postar a avaliação na sexta ainda, aí sim vocês vão ter que entrar em contato com a direção da escola, e, enfim, pedir uma segunda prova, uma segunda época, mas eu penso que fazendo um esforço assim todo mundo consegue entregar direitinho no período estipulado. Fora que essa parte de madeira ela vai ser um pouquinho mais curta a avaliação, tá? Ela também vai ser dividida em uma parte de cálculo e uma parte de teoria. A parte de cálculo é essa que nós estamos trabalhando desde quinta, né? Questão de altura, questão da comprimento de algumas peças do telhamento. E a parte teórica
teoria, né? Isso a gente vai ver melhor na quinta, mas o que é cumieira, o que é espigão, o que é água, o que é tesoura, o que é caibro, o que é ripa, enfim, aí é toda teoria que sempre é mais tranquilo de se fazer. Bom, alguém queria colocar alguma coisa antes do início da aula? Professor, mete bronca aí. Ô, professor, desculpa, licença. Sim. Você já chegou a lançar as notas de todos? Sim. De todos que entregaram a prova, sim. Não, ok, eu entreguei, mas eu estou agora na central de aluno aqui do portal, mas eu não estou vendo minha nota. Não, veja bem, você deve ter entrado depois. Eu não lancei no portal, eu lancei no Classroom. O do portal eu lancei lá, vocês recebem um e-mail quando eu jogo uma nota. Eu não lancei no portal porque no portal eu só vou ter condições de lançar no dia 18, porque para eu lançar essa nota do portal eu preciso daquelas atividades complementares que vocês têm até o dia 18 para me entregar, que são os questionários de cada aula. Então, foi a aula 8, se eu não me engano. Se você entrar, eu não sei como aparece para você no Classroom, mas ao que eu sei, parece que vocês recebem um e-mail, né, com a devolutiva da minha nota. Então, essa nota que vocês receberam é a nota da prova escrita. Essa daí ainda não que é aquela que vale 80% do P1, né? Os outros 20% depende da entrega dos questionários diários. Que aí eu só vou poder computar isso dia 18, 19. E aí sim eu lanço no portal do aluno. Ok, beleza, vou dar uma olhada lá. Beleza. Ô, professor. Sim. É Wesley. Sim. Eu e meu irmão, acho que a gente não participou aí da aula na sexta-feira, né? Então, sim. Eu acompanhei a aula pelo YouTube lá. Certo. Só que, assim, aí pelo que eu vi, que o senhor fez a conta lá, que eu passei meio que rápido por lá, né? Quando o senhor faz aquele cálculo da cumieira de quatro águas, praticamente é como se fosse, o cálculo é como se fosse a de 2 águas também, né? A única coisa que o senhor muda lá é que o senhor divide ela em 45 graus cada lado, certo? Para efeito, aquele que sobrou do meio. Para efeito de altura de cumieira é a mesma coisa. Inclusive o exercício 2 proposto hoje é exatamente isso que você está falando. Eu só vou fazer a parte de altura, então eu só vou trabalhar com um triângulo retângulo. Agora, por que eu tenho aquelas duas passagens com uma divisão de 2 triângulos retângulos? Você deve ter visto lá que eu desenhei no Paint numa foto e tal. Aquilo eu só vou ter mesmo essa tratativa em telhados de 4 ou mais águas, né? No caso a gente só vai trabalhar até 4 águas. Agora, para efeito de altura de cumieira, o início é o mesmo, só com o primeiro triângulo retângulo. E isso a gente vai continuar vendo hoje ainda. Porque não peguei muito bem lá, assistindo o vídeo, né? Então, por isso mesmo que eu hoje vou dar mais atenção para esse assunto, e amanhã, metade de amanhã também vai ser referente a isso, justamente porque eu tô vendo mesmo que você deve ter acompanhado lá no vídeo, não é difícil, tá? É a trigonometria que a gente está acostumado a ver, e mesmo assim não é uma trigonometria tão profunda. Só que é um pouco complicado de entrar na nossa cabeça mesmo. A gente o grande problema desse assunto é a gente enxergar a forma tridimensional do telhado, né? A gente tem que criar um mecanismo na nossa cabeça de enxergar essa forma tridimensional, e essa é a grande dificuldade. Claro, não
sufocando ou apressando vocês, né, nós temos até quinta, né, para estar de uma forma redonda na cabeça, mas mesmo que esse assunto de amanhã eu dê uma pincelada só nessa teoria, a gente continue esse assunto amanhã e na quinta, vamos em frente. Só que eu preciso da colaboração de todos. Eu tenho certeza que você não é o único que está tendo dificuldade e tem alguns colegas aqui que não perguntam ou, enfim, tem algum receio, alguma coisa. Todos perguntem, gente, por favor. Eu vi lá, então, tipo assim, igual na aula anterior, na de quinta-feira, né? Certo. O senhor tinha dado o exemplo lá das duas águas, certo? Aham. Pelo que eu entendi, é praticamente a mesma coisa, só que assim, você só dividiu ali, separou em as 4 águas, certo? Uma caída para frente, uma para trás e 2 para os lados. Só que o cálculo o resultado é o mesmo como se fosse uma de 2, mais ou menos, né? A única coisa é que você fez o caimento para 4 águas. Então, não é tão assim, porque para a altura, sim. Porém, eu também não estou perguntando só a altura, né, da cumeira. Eu estou perguntando o comprimento dela. E um comprimento de uma cumeira num telhado de 2 águas é tranquilo. É a lateral da casa, é o comprimento da cumeira, né? Ela está paralela à lateral da casa. Agora, num telhado de 4 águas, eu preciso de outras contas, que são essas que vocês acompanharam nas últimas aulas, fora de uma outra estrutura lá que nós vimos, né, que é o espigão, né, e o espigão eu também pergunto o comprimento dele, né, qual que é o comprimento do espigão, né, e a gente precisa de um acréscimo naquilo que a gente está acostumado na aula de quinta, né, e aí na aula de sexta é onde eu acabei explicando isso, e fica a dica também mesmo para os demais aí que viram a aula na sexta-feira, os vídeos das aulas de sexta ficaram bem didáticos, bem interessantes, então fica também o meu reforço aí para avaliação vocês reverem esses vídeos da aula de sexta. Não precisa ficar plantado lá às 2h20, né? Cada um acho que tem 1h10 mais ou menos. É só, vão correndo, né, os vídeos para as partes que mais interessam. Por exemplo, hoje o vídeo já está aqui meia hora. Até agora eu não falei nada de disciplina. Você não precisa ficar plantado vendo meia hora. Já corre o vídeo para as partes que realmente interessam, né? O vídeo é uma questão burocrática, né? Não é uma... Ele acaba engessando um pouco, mas... Ele tá aí meio mais que burocraticamente, então já partam direto aí pro vamos ver aí, que é o que interessa para vocês. Então os vídeos de sexta eles ficaram bem interessantes, o de hoje, se não der nenhum problema técnico aí, espero que fique bom também. E temos aí hoje, amanhã e a nossa revisão de quinta para fazer esse assunto entrar na nossa cabeça. Alguém mais? Alguma coisa? Pra mim, tranquilo, professor. Vamos seguir aí que tem que ver essa parada aí hoje. Beleza, vamos lá então. Professor, eu só não acompanhei. A prova vai ser na sexta, é isso? Isso, sexta-feira. Revisão quinta, P2 sexta-feira, e eu vi que você entrou depois. Eu já corrigi a avaliação de vocês. Mas você vê a nota no Classroom, ela ainda não está no portal, porque essa nota do portal eu dependo das atividades que vocês têm até o dia 18 para entregar para eu compor a nota geral de vocês. Certo? Ok, beleza, professor. Bom, alguém mais? Alguma coisa? Professor, Sim? pra gente ver a nota lá, a gente entra na nossa aula 8, é isso? Aí tá lá os pontos, é isso? Olha, até onde me consta, assim que eu mando a nota lá, vocês recebem um e-mail aí. Eu não sei, você deve ter recebido um e-mail aí. Agora, se você não Aparece no Classroom também. Oi? No Classroom também aparece lá.
Parece? Então dá uma Parece. Como é entrada que lá. faz? Entra na aula 8 para aparecer? Como Você que abre a é? atividade. Geralmente aparece no e-mail. No seu Gmail cadastrado aparece a sua nota. Tá, Ô, Relato, Fala entra aí. lá no seu Google, no seu Gmail lá, Certo. e clica no dia da prova. É Acho isso que é aí. aula 8, se não me engano. É aula 8. Aí você clica lá, aí vai estar lá 100 de 100, se você tirou 10, né? Senão vai estar 100 de 80, 100 de 90, e assim vai. De acordo com a sua nota. Aquela 100 80 pontos, né? pontinhos. Ou 80 pontos, é isso? Positivo, isso aí mesmo. Aí isso Ok, daí obrigado. é 9, 8, 7, 6, sei lá quanto que foi sua nota. Mas lembre que isso daí é 80% da nota que vai compor a P1, né? Os outros 20% é referente à entrega de tudo que é relativo a aço, que você tem até o dia 18 para fazer. Tudo bem, professor. Obrigado. Valeu, rapaziada. Nada. Bom, alguém tem mais alguma coisa para colocar? Professor, essa atividade pode fazer em grupo ou não? Poder pode, mas cada um entrega individual, né? Ah, beleza. Só foi uma pergunta. Só pra perguntar mesmo. Entendi. Beleza, valeu. Algo mais? Não? Bom, então vamos lá, Mete o gente. branco aí. Vamos lá. Rafael, desculpa incomodar. Oi. Eu tive que ligar para a escola. Tá muito ruim o áudio, Paulo. Eu tive que ligar para a escola para ela passar o link para mim, né? Porque eu fui assaltado antes, me levaram o celular. Ah, certo. Puxa, cortou, tá muito baixo, Paulo. Eu não tô conseguindo te ouvir. Vou pegar o que é essa atividade aí. Tá, Que é pra fazer? o que você precisa? Você precisa o quê? Nossa, tá meio ruim aqui de falar. Essa atividade que o Gabriel acabou de comentar, se é em grupo, é trabalho, o que é para fazer? Não, são as atividades que eu mando de cada aula. Lembra que eu falei que vocês têm até o dia 18 para me entregar? Ah, sim. São elas. Ah, são elas. Ah, Isso. tá. Eu só estou reforçando que eu preciso que vocês entreguem até o dia 18. Ah, tá. E aquela nota que vocês estão vendo referente à prova escrita, ela é 80% da P1. Os outros 20% serão referentes a essas atividades, assim como da P2, que será dada sexta-feira, 80% é da prova escrita, que vai ser sexta. E os demais 20% serão referente a esses questionários. Inclusive, hoje já tem um questionário que vocês têm até o dia 18 para me entregar. Tá. Não, beleza. Já que você tocou nesse assunto aí, eu fiz as respostas daquelas atividades suas. Posso mandar aí uma só? Você quer que mande cada data específica? Que eu coloquei num arquivo só de Word. Em cada uma, Paulo, vocês são muitos, né? O mais mastigado possível que chegar para mim é melhor. Então, assim, eu entendi o que você falou, mas assim, a não ser que você mande, você suba esse arquivo, o mesmo arquivo em todas as aulas, mas eu preciso lá de aula 1, um questionário do Paulo, aula 2, o questionário do Paulo, aula 3, o questionário do Paulo, entendeu? Ah, entendeu? Que eu coloquei todos os questionários lá no Word, né? Aí você vai transformar em PDF para mandar. Beleza, eu vou identificar as aulas lá e coloco É só nelas, você né? identificar, se você quiser mandar o mesmo arquivo em todas as aulas, tudo bem, mas me deixa discriminado lá o que é da 1, da 2, da 3. Ah, tá, beleza, fechou. Tá bom, beleza. Alguma coisa mais, Ô, gente? Rafael, Sim. é a Gabi. Deixa eu te falar, eu tava olhando aqui agora a nota, eu tirei 100 de 100, então eu tirei 10 na prova? Isso. Ah, tá, obrigada. Foi só pra falar que você tirou Só pra mim 10, saber. né? Tá bom. Aliás, volto a falar mais uma vez para quem entrou depois aí, parabéns a todos mesmo. Eu acho que
Deu para sentir que vocês se dedicaram, assim, fizeram com bastante carinho aí a avaliação. Eu esperava que fosse assim o comprometimento, mas está saindo melhor do que o esperado, assim. Achei bem uma experiência que está sendo muito boa, assim, e mais uma vez eu parabenizo todos aí, senti que o comprometimento de todos, e essa é uma das características que se espera mesmo de um profissional, não só um profissional, um técnico da construção civil, né, mas se espera de todos os profissionais, né, ainda mais hoje em dia a gente vê tanta coisa por aí, falta de comprometimento, falta de responsabilidade, né, e enfim, vendo um grupo relativamente grande, né, quase 50 pessoas aqui todo dia, né? A gente está nessa pegada desde o dia 28, vendo todo mundo na mesma pegada, assim, é bem gratificante mesmo, e estendo aqui os meus agradecimentos e os agradecimentos da escola pelo empenho de vocês. Bom, vamos lá, né? Deixa eu abrir a tela aqui para vocês. E a gente já vai para a aula 11, né? O que eu mandei no Classroom hoje para vocês é a correção do segundo exercício da aula de sexta. Teve alguns colegas que me mandaram aí no WhatsApp até perguntando, enfim, vamos lá, vamos tentar deixar isso aqui o mais redondo possível, entrar na cabeça nossa. E o enunciado do exercício era o seguinte, vou lembrar ele de cabeça aqui, tá? Mas o enunciado do exercício era: eu tenho visto em planta um telhamento de 7 por 4,5, já considerando o beiral, tá? Diferente do exercício 1 lá, que eu falei que tinha uma quantidade de beiral, então você tinha que fazer um acréscimo, né, desse beiral. Aqui não, eu já estou dando a projeção com beiral, e aí eu falo de um telhado de 7 metros por 4,5 metros. E aí eu falo, eu quero um telhado de 4 águas, né? Então aqui as 4 águas são as 4 caídas. E o mais importante, né? Eu falo que a inclinação é de 40%, né? Bom, então aí a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, que vocês já estão acostumados, aí eu não fiz por escala aqui, mas eu fiz aqui, a gente tem que fazer pelo método das bissetrizes, né? O que é esse método das bissetrizes? É um método que divide a quantidade de águas que um telhado tem que ter, partindo-se dos vértices, né, dos cantos dessa residência a 45 graus, né? Então eu estou partindo aqui uma bissetriz aqui, outra aqui e outra aqui. Onde essas bissetrizes se cruzam, formam-se pontos. Então formei 2 pontos e a união desses 2 pontos forma a cumieira. Essas bissetrizes, elas são os espigões, né? O que é o espigão? É o que liga a cumieira até o beiral da minha residência, tá? Então nós vimos isso também, né? Que o espigão é essa parte, né, do telhamento, e ele tem essa característica, né, que ele faz essa ligação aí da parte mais alta do telhamento, que é a cumieira, até o seu... Deixa eu ver só o que aconteceu. Será que é porque eu liguei a fonte? Vocês estão me ouvindo, hein? Sim. Sim. Não, Manda a bala. Não, tô mandando, mas é que esse negócio me assusta, que esse troço aqui, pô. Ultimamente ele tá se comportando bem, né? Tá firme ele, vamos lá. Bom, e aí eu tenho esse telhamento de 7 por 4,5, e aí eu tenho uma inclinação de 40%. E aí a primeira pergunta é o seguinte: quem é a altura? A altura de quem? A altura da cumieira, né? A cumieira é o ponto mais alto do telhamento. Bom,
Para eu fazer a altura da cumieira é tranquilo, eu divido aqui, se eu estivesse olhando aqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. Imagina que meu olho está aqui olhando da esquerda para a direita ou aqui olhando da direita para a esquerda. E esse ponto mais alto aqui, quem é esse ponto mais alto? É exatamente aqui, né? Que é aqui a cumieira, né? E se eu faço um corte, né? Se eu tenho duas águas nesse momento aqui, indo para cá e indo para cá. Então basta uma água só para eu saber quem é essa altura aqui, né? Então, se eu tenho uma inclinação de 40%, está aqui a inclinação, aqui eu tenho metade, né? Estou dividindo em uma água só, não preciso pôr a outra água que eu tenho aqui. Então, a metade dessa vista, né? É 2,25, a metade de 4,5. Nós vimos que algo que está inclinado, nós falamos o seguinte, que para cada 100 centímetros, aqui eu estou fazendo em centímetros, que eu ando na vertical, se eu estou falando que eu tenho 40% de declividade, é que eu tenho 40 na verdade aqui eu inverti esse V e esse H, né? Cada 100 centímetros que eu tenho na horizontal, desconsidera esse V e esse H, eu tenho 40 centímetros na vertical, tá? Então, cada 100 que eu ando aqui na horizontal, eu vou ter 40 subindo na vertical. Então, eu fiz uma regra de 3. Então, se eu tenho 225 na horizontal, né? Que está aqui os 2,25 metros, eu só transcrevi aqui para centímetros, eu vou ter uma altura de quanto? Cruzo, né? 100H, igual 225 vezes 40, 9.000. Isolo H, passo para H dividindo, 9.000 dividido por 100, 90. 90, se eu estou usando aqui a unidade centímetros, centímetros aqui também. Então já respondi a primeira questão, né? Muito rápido, muito objetivo, né? Sem maiores dificuldades, né? Quem que é a altura da minha cumieira, né? 90 centímetros. Acabei respondendo aí a primeira questão. Até aí, tudo bem, tranquilo. A nossa aula de quinta-feira ela girou muito em torno disso, né? Aí começa aquela questão que eu falo que a gente tem que ter uma visão espacial legal, né? Fiz aqui um novo desenho do mesmo telhamento, né? E o que eu achei aqui? Eu não estou vendo aqui o que eu achei ainda. Eu achei a altura dessa cumieira, ou seja, se eu estou entrando na tela, imagina você entrando com o seu dedo aí na tela e ele está entrando aqui onde eu estou clicando. Esse dedo está na mesma direção da altura, né? Mas essa altura ela vai lá até a laje, né? Desse telhado e fica exatamente isso aqui que nós estamos vendo, né? Meu dedo está entrando aqui, ó, vindo agora de cima para baixo, e aí eu chego aqui em 90 centímetros de altura, né, desse telhamento, ou de cumieira. Ainda tem esses 225 centímetros, tá? Ele se mantém, isso aqui é na laje, né, do telhado. Só que aí agora eu quero saber quem é isso aqui que eu chamei de C, né? Que é exatamente esse comprimento aqui, desde a cumieira até o beiral dessa água aqui que eu tracejei aqui, ó. Né? Então, eu estou saindo aqui da cumieira, indo aqui até o beiral. É exatamente esse C que eu quero saber, só que isso eu estou vendo em planta. Se eu vejo isso em corte, estou vendo assim, né? Estou vendo inclinado. Por que inclinado? Porque isso aqui, lembrem-se, né? Tem uma inclinação de 40%. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, lembra lá no começo bissetriz, né? O que é bissetriz, né? Dividindo dois ângulos, um ângulo em dois ângulos iguais. Se aqui, né, num vértice de um retângulo, 90 graus, visto em planta, eu tenho 45 aqui, 45 aqui. Estou vendo em planta, isso 45 aqui, 45 aqui. Bom, se eu tenho 45 aqui, significa que aqui eu também tenho 45, visto em planta. E aqui 90. Se eu tenho dois ângulos de 45 e o oposto aos 90 graus é o espigão, significa que esse C que eu quero saber agora, eu estou entrando num outro triângulo. Vejam que não é mais só esse triângulo aqui.
Mas esse C que eu quero saber aqui, ele também é exatamente esse C, visto em planta agora. Exatamente isso que eu estou vendo em planta é o que está aqui. Esse C é igual a esse C. Agora, para eu achar esse C aqui, eu tenho que utilizar esse triângulo inicial. Como que eu acho, né, esse C aí? Eu uso ele através de Pitágoras. Pitágoras me fala o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o lado oposto aos 90 graus, ou o maior lado do triângulo retângulo, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Aqui eu já adiantei o C ao quadrado, eu já peguei esse quadrado, joguei para o outro lado como raiz. 90 ao quadrado, um dos catetos. 225 ao quadrado, outro dos catetos. Tirei o quadrado dos dois, somei os dois, tirei a raiz, cheguei em C igual a 242,33 centímetros, ou 2,42 metros. Ou seja, daqui da minha cumieira até o beiral, eu tenho 2,42 metros. Agora, para isso aqui ser verdade em planta e respeitar esses 45 graus e esses outros 45 graus aqui esse outro C também tem que ter 2,42 metros, né? A gente viu agora há pouco aí que com esse triângulo retângulo que tem dois ângulos de 45 graus, os dois catetos são iguais, né? Então, se a gente achou um cateto de 2,42, o outro também é 2,42. Assim, eu consigo partir agora para o valor do meu espigão, né? Por que eu consigo partir para o valor do meu espigão? Bom, se eu tenho o valor desse C e eu tenho o valor desse outro C aqui, eu consigo também, por Pitágoras, saber o valor desse E aqui, né? Desse espigão. Qual que vai ser o valor desse espigão aí? Mais uma vez em Pitágoras. Aqui eu também já adiantei, né? Vai ser o espigão ao quadrado, já joguei o quadrado para o outro lado. E aqui dentro a soma dos catetos ao quadrado. 2,42 ao quadrado mais 2,42 ao quadrado. 5,86 cada um. Somei um com o outro, 11,72. Tiro a raiz disso, deu 3,42. Ou seja, eu cheguei num espigão, né, que liga aqui o canto do meu telhado até a cumieira, né? É exatamente essa bissetriz. Isso vale para os 4, né, espigões, porque esse telhado é simétrico. Achei um espigão aí de 3,42 metros. Ou seja, os espigões têm 3,42 metros. Só que essa ainda não é o final, né? O final ainda eu quero saber quem que é o comprimento da cumieira. Cumieira vai ser, se eu tenho daqui a aqui de lado 7 metros, lá do começo do exercício isso, né? Do enunciado. 7 metros, né? Eram 7 metros? Isso, 7 metros. 7 menos 2,42, que é esse C aqui, e menos 2,42, que é esse outro C aqui, sobrou minha cumieira, né? Aí eu estou fazendo por paralelismo, cheguei na minha cumieira igual a 2,16 metros. Ou seja, consigo responder tudo que foi perguntado. A altura, 90 centímetros, comprimento da cumieira, 2,16 metros, e o comprimento dos espigões, 3,42 metros, respeitando-se uma inclinação de 40% para esse telhado de 4 águas com as dimensões, aquelas dadas no início do exercício. Perguntas? Ué, professor, não entendi essa... Falou do espigão aí. Então você não dobra a raiz? Tipo, da primeira você não dobra o valor direto? Você vai ter que tirar o quadrado dele? Eu não entendi sua pergunta. Beleza. Deu o resultado 2,42. Outro valor, né? Uhum. Você não multiplica por 2 para depois tirar a raiz? Não, né?
Eu multipliquei, não? Ele não tá ao quadrado aqui, é ele vezes ele. E aí eu fiz ele vezes ele. Deu esse valor, deu esse valor. Somei um com o outro, deu isso, aí sim eu tiro a raiz. Ah, bom. É que da outra vez você fez direto e eu entendi da outra forma. Não Eu sei. tirei o valor da hipotenusa, aí multipliquei por 2. Aí deu outro valor e já tirei a raiz direto. Mas deu errado no meu, entendeu? Existe uma sequência que deve ser feita, que é... Sempre a gente resolve o que está dentro de parênteses, né? Então, se eu tenho aqui o expoente, tudo que é elevado a 2 é ele vezes ele, né? É o que eu fiz aqui. E aí eu somo um com o outro, e aí sim eu tiro a raiz, né? Essa é a ordem, né, que tem que ser feita. Professor, então essa conta aqui que o senhor usou, a hipotenusa, é para calcular o espigão, certo? E esse outro cálculo aqui que o senhor fez aqui embaixo, lá de 7 menos 2,42... Eu uso a hipotenusa em são dois triângulos, né? Você percebe certo. Que eu tenho esse aqui. Não, então, eu vi que o senhor usou esse daí, que foi para achar o tamanho desse C. Da hipotenusa, dessa hipotenusa, certo? Certo. Aí o senhor utiliza essa mesma hipotenusa lá embaixo de novo, 2 vezes, porque essa hipotenusa, mesmo... essa hipotenusa no segundo triângulo, ela vira cateto. Mesma coisa, os dois lados são iguais, certo? Sim, mas essa hipotenusa do primeiro triângulo, ela vira cateto do segundo. Certo. Mas como é 45 graus, os dois lados são iguais, certo? Sim. Beleza. Aí esse outro cálculo que o senhor escreveu aqui, cume, aí é para calcular o tamanho da cumieira, certo? Né? O tamanho beleza. da minha cumieira. Só para me achar aqui, porque eu estava fazendo os cálculos aqui também. Certo. É isso que o Wesley falou, mas que eu também não consegui entender. No primeiro lá, que o primeiro eu fiz a conta, deu 7 ponto alguma coisa, né, Wesley? Esse cálculo você achou foi o primeiro espigão, não foi? Não. Até aqui eu não tenho espigão nenhum. Eu tô exatamente aqui, essa inclinação aqui, ó. Esse C. Eu vou ter que pedir o auxílio aqui do desenho da aula passada. Deixa eu pegar ele aqui. Por isso que eu falo que com desenho, vocês sabem a relação que eu tenho com desenho, né? Mas o desenho ele é a melhor ferramenta para a gente enxergar as coisas de forma tridimensional é o desenho, né? Então eu vou pegar o mesmo que eu usei a semana passada no Paint, eu vou pegar aqui e vou usar com vocês. Altura. Realmente, eu não... Deixa eu pôr ele no Paint, que eu acho que fica mais tranquilo de se enxergar. Espera aí. Bom, essa linha que eu estou fazendo aqui em preto, primeiro, a gente achou lá a altura, 90, certo?
Certo, perfeito. Essa linha aí. Agora, se eu também pego essa linha aí, e isso aqui, eu não tenho telhado aqui ainda, tá? Finge que isso é uma linha que eu tô esticando sobre a laje no telhado que eu vou instalar. Essa linha horizontal que eu fiz é os 2,25, certo? Certo. Não necessariamente nessa mesma posição, tá? Ela tem que estar inclinada aqui, seguindo, ela tem que estar paralela aqui ao beiral aqui, né? Esse beiral aqui, ele está paralelo a essa linha. A gente pode até fazer aqui, vai, vamos, fica mais correto até, né? Eu não sabia que o Paint apagava a foto. Bom. Vou fazer aqui, né? Paralelo aí ao beiral. Pronto, beleza. Essa daí é os 2,25. Deixa eu autorizar um colega a entrar aqui. E aí, esse C aqui, esse C, que é exatamente esse que está em planta ou esse que está inclinado, vai ser esse aqui, que vem da cumieira até o beiral, certo? Deu para ver? Entendi. Eu fiz um desenho aqui, como fosse um triângulo dividido em duas partes, como se eu estivesse olhando essa casa, não lateralmente no sentido longitudinal, no sentido de largura, né? A dividir, para tentar fazer esse desenho que você fez aí. Bom, só para eu fechar o raciocínio aqui, que eu tenho certeza que essa é a dúvida de muitos, né? E é chatinho mesmo de entender isso daqui. Bom, aqui eu finalizei o primeiro triângulo. Então, essa inclinação aqui, que ela também, ela tá assim, mais ou menos aqui, tá? É que eu sou torto, né, para desenhar. Mas eu tô colocando aqui exatamente esse comprimento, essa distância entre esse ponto mais alto até o beiral. Só que aí eu preciso saber quem é o espigão. E aí como que eu vou saber quem é o espigão, né? Vou pegar até uma outra cor. Não. Vou pegar aqui. Essa cor aí que eu tô fazendo de vermelho. Não. Tem que ser assim. É o espigão. Porém, se eu tô vendo isso daqui em planta, o que eu enxergo? Eu enxergo aqui 90 graus. E aqui, que aqui não está na foto, mas aqui entre o espigão e o beiral, 45 graus. Então, se aqui é 90, aqui 45, aqui entre o espigão e essa linha, também é 45 graus. Sendo assim, esse primeiro C que a gente achou aqui, ele é exatamente igual esse valor aqui do beiral. Então, se eu achei aqui, acho que foi 2,42, aqui também é 2,42.
jogo Pitágoras. Pitágoras, a minha hipotenusa desse segundo triângulo que eu fiz em vermelho está sendo o espigão. Então vai ser o espigão ao quadrado igual a soma desses outros catetos ao quadrado. Esse C, que nós achamos aqui de 2,42, aí eu acho o meu espigão, nesse segundo triângulo que eu desenhei em vermelho, igual 3,42. E aí, por fim, vendo de cima, o que eu estou vendo de cima? Estou vendo de planta, estou vendo bem exatamente aqui a cumieira, só que qual o comprimento dessa cumieira? Eu desconto o valor do beiral, né? Que é exatamente esse lado aqui que a gente já achou, né? Que no caso é igual ao C, desconto duas vezes, né? Porque como esse métrico que eu tenho aqui nessa ponta, eu tenho ali atrás que eu não estou enxergando também. E aí eu achei o meu comprimento de cumieira. Estou vendo aqui em planta, né? Eu não tenho isso aqui, né? Isso que eu estou andando aqui com o mouse, eu não tenho. Essa água está inclinada para a esquerda, então eu não tenho. Então eu desconto esses 7 metros, que é o todo, desconto por esse C, porque esse C está paralelo aqui a essa linha imaginária, né? E desconto do outro lado igual, por ser simétrico, e aí eu acho meu comprimento de cumieira. Exatamente igual o exercício que nós fizemos o exercício 1 da sexta-feira, e exatamente igual aos exercícios propostos da aula de hoje. Certo? Certo? Certo, professor. Positivo. O professor não tá certo não, hein? Mas Não, mas o quê? depois Seja objetivo na pergunta. Beleza, é que na primeira questão da aula anterior, tipo, quando você for tirar o valor do espigão, tipo, você multiplicou por 2, que deu 26,06, certo? E no espigão deu 5 metros e 10. Aí eu fiz essas contas que você tá ensinando a fazer o espigão. Eu não sei o que você está falando que eu multipliquei por 2, porque não teve nada que eu multipliquei por 2, mas vamos ver. Da aula anterior, da número 9, essa daí. O que eu multipliquei por 2 aqui? Ó, a mesma coisa aqui ao quadrado, esse valor, somei, deu isso aqui, tirei a raiz. Só uma perguntinha, a conta que eu fiz aqui, ela não bateu um exemplo. A raiz quadrada de 58,725 dá 7,66. Por que ela deu 2,42? Eu fiz em metro, né? Então eu fiz 5,86 e não 58. Porque mas a soma desse resultado, 81, 8,100 mais 50, 625, dá 58. Dá 58,725. A soma do quê? A soma desse valor aqui, 8,100 mais 50, 625, dá 58,725. A raiz quadrada disso dá 766. Aqui? É. Deixa eu ver. Eu fiz errado. Você tem que colocar aí, Paulo, raiz quadrada de 58. Tá exatamente o valor que está aqui é isso. Eu não sei o que você está fazendo aí, mas se você soma 8.100 mais 50.625, dá 58.725. Você tira
Tira a raiz disso, dá 242,33. Sem ponto. Não põe ponto para digitar. Se você põe 8.100, digita 8100. Isso que eu fiz. 8, Aí põe mais 50,625. Não põe ponto. Dá 58 mil. E aí você tira a raiz disso. Tá. É que você fez de. Tá certo. É que eu fazia a soma, depois tirava a raiz do valor. Eu dava 7. Beleza. Beleza, tá certo. Aí você já converteu. Beleza. Bom, e os de hoje, vou mostrar, né? Vocês já devem ter visto. Gabriel, aqui ficou tranquilo para você? Eu não entendi o que você está falando aí, multiplicou por 2. Não teve nada disso, Gabriel. Teve aqui o quadrado, a mesma coisa. Tá aqui os dois lados iguais, né? Era o que seria o nosso C hoje lá na aula passada. Eram esses valores para você chegar no espigão. Cheguei em 6,81, somei com o outro, né? 6,81 deu 13,62. Aí eu tirei a raiz disso e eu cheguei no meu espigão. Certo. Ficou certinho. Beleza. Beleza? Tranquilo. E vocês devem ter visto o exercício de hoje. Eu coloquei 2. Esse primeiro muito parecido com esse que nós fizemos agora. Eu falo, possuindo uma casa de 9 por 6,5 com 50 centímetros de beiral, ou seja, você vai ter que acrescentar, né? Então, assim, do lado que eu tenho 9 metros, é 9 metros de alvenaria. Eu boto mais 50 centímetros para um lado, mais 50 centímetros para o outro. Mais 1 metro, né? Estou pondo. Então, eu tenho 10 metros de telhado, certo? Estou falando que eu tenho 50 de beiral. E o lado que eu tenho 6,5, eu tenho 7,5 de telhado. 50 centímetros para um lado, 50 para o outro de beiral. Não esqueçam de colocar isso. Tá? 4 águas, inclinação de 25%. A altura da cumieira, comprimento da cumieira, comprimento do espigão, dos espigões, né? São 4. Segundo, eu tenho uma de 10 por 7,5. Já estou considerado os beirais, né? Então, eu não preciso acrescentar beiral. 2 águas. Inclinação de 30%. Qual que é a altura da cumieira e o comprimento da cumieira? Não tem espigão, né? A gente só tem espigão quando a gente divide em mais que 2 águas, né? Então, não tem por que eu perguntar do espigão. Certo? Perguntas? Certo. Dá um tempo aí, né? Para vocês fazerem e aí a gente volta fazendo o segundo. O primeiro eu deixo para corrigir amanhã. E volto a falar. De sexta-feira é isso que eu vou perguntar para vocês. Estamos aqui em 44 pessoas. Em geral é sempre 2, 3 perguntas. Tá tudo bem com todo mundo? O professor. Sim. Então, a gente já começa fazendo esses cálculos, já, tipo assim, aqui tá falando que é 6,5, certo? Então, a gente já começa fazendo os cálculos de 7,5, que já vai pegar 5 centímetros de beiral de cada lado? Não é 5, 50, né? Mas isso tem que ficar bem claro. Por exemplo, qual que é a medida que eu falei aí? Fala para mim. Tá falando que é por 9 por 6,5, fora o beiral. É 9 ou 9,5? É 9 por 6,5. Que 2,5. É 9 por 6,5, fora 50 centímetros do beiral. Tá. É isso que vocês têm que entender. O que é o beiral? É essa cota que eu vou pôr em verde aqui, ó. 50, 50, 50 e 50. Então, se esse lado aqui eu estou falando que tem 9, esse que eu estou rabiscando em azul agora, então eu tenho mais 50, 9,5, mais 50, 10. Aí chega nessa projeção vermelha que é o telhado. A mesma coisa o outro lado. O outro lado eu falei que tem 6,5, é isso?
6,5 é o quê? A alvenaria, né? Que é isso que eu vou pôr aqui em rosa. 6,5. Só que aí eu tenho mais 50 de beiral aqui e os outros 50 de beiral aqui atrás. Então 6,5 mais 50, 7. Que aí chega nessa planta de cobertura que está a projeção aí em vermelho. É isso que vocês têm que ficar atento. É 7,5, né, professor? 6,5 mais... 6,5 mais 1 metro, né? 7,5. 7,5. Beleza, professor. Aí já faz a conta já, somando esse beiral, certo? Os cálculos de telhamento sempre se considera o beiral já. Entendi. Porque é o telhado acabado, né? Não sei se nessa imagem que eu estou usando com vocês dá para ver, mas vamos ver aqui. Não dá para ter muita ideia, mas dá para perceber que aqui tem um beiral, né? Você vê que o beiral aqui ele não é zerado com a janela aqui, né? Então, tudo que eu faço de cálculo envolvendo telhamento, eu considero o beiral, né? Ó, aqui tem um corte legal, né? Imagina que aqui fosse a parede, né? Esse pedaço aqui é a parede, mas eu tenho aqui esse beiral, né? Ó, esse beiral aqui é a distância, né? Até a alvenaria. E aí nós vimos que a função do beiral é inclusive isso, né? Você manter as estruturas mais impermeáveis, evitar que entre água na janela, você fica aqui protegidinho num dia de chuva. Mas só o beiral não serve, né? Depois tem que pôr uma calha aqui, né? Porque senão fica pingando tudo aqui. Mas aí é outra história, né? Mas, enfim, a título de telhamento, você vê que o telhamento aqui ele já começa aqui, nessa ponta, né? Então, tudo que eu considero de telhado, eu sempre já considero falando-se do beiral. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Alguém mais? Posso dar um tempo aí para vocês? Pode, professor. Vou encerrar a parte 1. Ficou show aqui, tá? O vídeo.